Olá pessoal, professor Wagner Cardoso, professor de Biologia. Hoje vamos falar sobre circulação humana com resoluções de exercícios conceituais, página 405 e 406. Confira comigo. Vamos para a primeira questão. Analise as proposições em relação à circulação humana. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito por meio da válvula mitral e o átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula tricúspide. Pessoal, então o que eu vou observar aí? Ele falou da localização das válvulas bicúspide e tricúspide. O que você tem que entender? O nosso coração, o coração humano, ele é dividido em 4 cavidades. Entre os átrios e os ventrículos existem válvulas. Do lado direito você vai saber que é a válvula tricúspide. Do lado direito, válvula tricúspide, tá? Entre o átrio direito e o ventrículo direito. Do lado esquerdo, você vai ver o que? A válvula bicúspide. Bicúspide ou mitral. O que aconteceu nessa questão e nesse item? Ele inverteu, tá? Então, não pode ser essa. 2. O coração é envolto pelo pericárdio, membrana dupla, e possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Correto, perfeito. Pericárdio é o que envolve o coração, tem membrana dupla, tá? E possui 2 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio antigamente era chamado de aurícula, tá? Então tá correto aí. 3. O coração se contrai e relaxa. A fase de contração denomina-se sístole e a de relaxamento, diástole. Ok, então são os movimentos que o coração faz, de contração e relaxamento. Então o que ele coloca aí, a sístole é a contração do coração e a diástole seria o relaxamento do coração. Perfeito, correto. 4º item, a artéria aorta está ligada ao ventrículo direito, pelo qual sai o sangue rico em gás carbônico. Aqui você pode observar vários erros, tá? Então a artéria aorta, ela leva sangue para os tecidos, sai do ventrículo esquerdo e vai para os tecidos. Nesse caso aí, ele está colocando que a artéria aorta está ligada ao ventrículo direito. Então já está errado aí. E ele diz assim, ó, pelo qual sai o sangue rico em gás carbônico. Ok, pelo lado direito sai gás carbônico, mas a artéria aorta, ela não transporta gás carbônico, ela transporta sangue arterial. Ok? Então, nesse caso, assinale a alternativa correta. Então, você vai observar o que foi correto aí, o item 2 e o item 3, você vai marcar letra B, ok? É interessante, pessoal, que você possa conhecer os caminhos do coração. Saber que o que chega ao coração chega por veia e o que sai do coração sai por artéria. Lembrar que o sangue que vem dos tecidos, ele chega ao coração no átrio direito por veias cavas, tá? Carregando sangue venoso. Do átrio direito, ele passa pelo ventrículo direito, chega ao ventrículo direito, tá? Entre eles, entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe a válvula chamada de tricúspide. O sangue que sai do coração, ele sai por artéria. Você pode observar aí nesse esqueminha da imagem. O sangue, ele vai para onde? Ele vai para o pulmão. Quando ele sai do coração, saiu por artéria, a artéria chamada artéria pulmonar, e chegou ao pulmão, tá? Quando ele chega no pulmão, ele faz um processo que nós chamamos de hematose, que é a troca gasosa, e esse sangue retorna ao coração. Quando ele retorna ao coração, quem chega ao coração, chega por veia. Essas veias estavam no pulmão, então são veias pulmonares que carregam sangue arterial. É interessante você entender. Alguns alunos erram nas questões porque adotam um conceito errôneo, colocando que artéria carrega sangue arterial e veia carrega sangue venoso. E isso nem sempre acontece. No caso das veias e artérias pulmonares, elas carregam um sangue invertido. A veia pulmonar carrega sangue arterial e a artéria pulmonar carrega sangue venoso. Tá ok? Então nós vamos lá. O sangue chegou ao coração por veias pulmonares, carregando o sangue o quê? Arterial. Chegou ao átrio esquerdo, passou pela válvula bicúspide ou mitral, chegou ao ventrículo esquerdo, tá?
e daí ele sai pela artéria aorta para os tecidos. A artéria aorta é a artéria mais calibrosa do corpo humano. Então, nesse caso aí, sem sombra de dúvida, você vai marcar a letra B, tá bom? Para a segunda questão. A velocidade do sangue através do corpo varia em função da área de secção transversa de um vaso, considerando-se que a velocidade do sangue seja hipoteticamente constante. Pessoal, essa questão ela trata das pressões. Será que as pressões do sangue elas são idênticas ao longo de toda a circulação? Será que vasos mais calibrosos têm maior ou menor pressão em relação a um vaso menos calibroso? Será que a distância influencia? Isso colocando com a velocidade constante. Para que você possa fazer um exercício de inteligência, de memorização, vamos fazer o seguinte. Imagina a água que é tratada na subestação. E essa água que chega na torneira de sua casa, no chuveiro da sua casa. Quem é que tem uma maior pressão? A água que saiu ou a água que chegou? Você vai imaginar a água que saiu lá da subestação. Ela precisa de uma pressão maior para ela chegar na sua casa. Tá? Então, a pressão que a água chega na sua casa é menor. Comparando isso com a nossa circulação, nós vamos chegar na resposta. Letra A. A diferença de pressão é inexistente, sendo a pressão inicial constante até a região distal do vaso. Está dizendo que as diferenças de pressões são inexistentes. Está dizendo que a pressão é igual ao longo do vaso. Isso não é verdade. Olha a letra B. A diferença de pressão. Existe diferença de pressão. Isso é verdadeiro. Com a pressão inicial maior que a pressão na região distal do vaso. Então foi aquela comparação que eu fiz com a questão da subestação de água, né? Em que ela sai com a pressão maior e chega com a pressão menor na sua casa, ok? Então, nesse caso aí, a segunda questão, você vai marcar a letra B. Vamos para a terceira questão. Chegando à terceira questão. Analise as proposições em relação à circulação sanguínea humana. Vamos lá, o primeiro item. As veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo e muscular para poder suportar a pressão sanguínea, vinda do coração, que aumenta na medida em que o sangue se afasta do coração. Pessoal, ele está colocando que a pressão aumenta à medida que o sangue se afasta do coração. Isso não é verdadeiro, tá? À medida, nós tratamos isso na questão anterior. Quando ele sai com uma grande pressão e essa pressão ao longo da circulação ela vai diminuindo, tá? Então esse item não. 2. No coração, o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, é rico em oxigênio. No coração, o sangue que sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta é rico em oxigênio. Perfeito. Do lado esquerdo só passa sangue arterial. Tá? Então, isso aí está correto. 3. A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões e o coração é chamada de pequena circulação. Pessoal, vamos lá. A circulação que leva sangue rico em oxigênio para os pulmões, não. O sangue não é levado rico em oxigênio para os pulmões, não. Ele é rico em gás carbônico, chega no pulmão, esse sangue ele é oxigenado. Então, essa aí não, tá? 4. O sangue rico em gás carbônico passa do átrio para o ventrículo direito. Ok, ventrículo direito, sangue rico em gás carbônico, beleza. Depois o sangue é bombeado para as artérias pulmonares. Olha, o sangue do ventrículo direito, ele passa pelas artérias pulmonares, sim. Para as artérias pulmonares direita e esquerda, que levam o sangue para os pulmões, para que ocorra a hematose. Ok, beleza? Então, o item 2 e o item 4 são verdadeiros. Nesse caso, você vai marcar aqui letra A. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. O líquido extracelular é transportado por todo o corpo em duas partes,
Na primeira, por meio do movimento do sangue pelos vasos sanguíneos. E na segunda, pelo movimento do líquido entre os capilares sanguíneos e as células. À medida que o sangue atravessa os capilares, produz-se também um intercâmbio contínuo de líquido extracelular entre a porção de plasma de sangue e o líquido intersticial, que ocupa os espaços entre as células. Os capilares são permeáveis. A maioria das moléculas presentes no plasma sanguíneo, podendo tais moléculas se difundir em ambos os sentidos, entre o sangue e os espaços tissulares, com exceção de proteínas. Desse modo, o líquido extracelular de qualquer zona do corpo, tanto do plasma quanto dos espaços intersticiais, se encontra em processo de mesclagem contínua, mantendo assim uma homogeneidade quase completa em todo o corpo. O fluxo dos líquidos corpóreos é determinado pelas pressões. Então, pessoal, essa questão ela trata da movimentação do sangue, quando o sangue sai do coração e do seu retorno ao coração. Esse sangue que retorna ao coração está relacionado a uma pressão que nós chamamos de pressão osmótica. Quando o sangue sai, ele perde sais. Então, nós vamos observar que aquele sangue ele fica concentrado, tá? E aí, o que acontece? O plasma ele retorna para uma pressão osmótica. Lembre que osmose significa dizer o seguinte, é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, esse líquido, esse plasma, ele retorna, tá, ao coração. Então, isso é uma pressão osmótica. No caso do sangue que sai do coração, lembre da pressão dos ventrículos. Quando os ventrículos se contraem, isso é chamado de sístole, tá? Então o sangue ainda é empurrado para os tecidos, né? No caso, tanto pela artéria pulmonar, né? Para o pulmão, como pela artéria aorta. Então quando ele sai no movimento de sístole. Então nessa questão você vai marcar a letra C. Uma pressão osmótica e uma pressão sistólica, né? A quinta questão. Considere a figura do coração humano abaixo, esquematizado. Nele se podem observar os vasos sanguíneos que chegam ao coração e que nele saem. Sobre a figura apresentada, pode-se fazer todas as afirmações abaixo, exceto. Então, o que está errado aí nessa questão? Vamos para a letra A. Na circulação humana, o sangue venoso sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões. É verdade, do lado direito passa sangue, que sangue é do lado direito, sangue venoso, né? E esse sangue, ele vai para o pulmão. Se ele sai do coração, ele sai por artéria, é a artéria pulmonar. Então essa questão está perfeita. Letra B. Na grande circulação, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, levando o oxigênio a todas as partes do corpo. É a artéria aorta que leva o sangue oxigenado para os tecidos. Então, o que está falando aí é correto. E isso pertence à grande circulação. A letra C. O sangue arterial chega ao átrio esquerdo do coração por meio de veias pulmonares. Isso é verdade. O sangue, depois que ele sai do pulmão, ele vem para o coração pelas veias pulmonares, tá? Então, isso é correto, tá? Vamos para a letra D. As veias cavas chegam ao átrio direito do coração, conduzindo sangue venoso recolhido de todo o corpo. Ok, são as veias cavas que trazem esse sangue venoso para o átrio direito. Então só pode ser a letra E. Tanto as veias cavas como as pulmonares transportam sangue venoso para o coração. Veias cavas transportam sangue venoso? Sim. É para o coração? Ok. Mas ele coloca as veias pulmonares. As veias pulmonares, elas não carregam o sangue venoso para o coração. As veias cavas, ou melhor, as veias pulmonares, elas carregam o quê? Um sangue arterial. Tem que lembrar, artéria pulmonar carrega sangue venoso e veia pulmonar carrega sangue arterial. Então essa questão está errada porque ele coloca as veias pulmonares transportando sangue venoso. Então você vai marcar a letra E, tá?
tá? A letra E está errada, tá ok? É a exceção ali. Vamos para a sexta questão. Vamos para a sexta questão. Essa sexta questão você vai encontrar nos exercícios contextualizados. É a terceira questão do exercício contextualizado. É uma questão de Enem. A imagem representa uma ilustração retirada do livro de Motus Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, ele pressionava-os em um ponto H, mantendo o ponto pressionado, deslocando o conteúdo do sangue em direção ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, então ele colocava um torniquete, ele pressionava o vaso e fazia esse movimento. E o vaso, ele se mantinha vazio. Então, o que ele está querendo provar aí? Ele está querendo provar, pessoal, uma coisa que nós temos no nosso corpo, que é responsável pelo retorno sanguíneo. São chamadas válvulas venosas, tá? Seria a letra B. Vamos só mostrar uma imagem para você. Então, muitas vezes você vai para a academia e o seu personal trainer, o seu instrutor, ele aconselha a você trabalhar panturrilha. E muitas pessoas, principalmente nós homens, não temos esse trabalho, esse interesse de malhar a perna, né? Fica aquele cara fortão e embaixo bem fininho. O que nós vamos observar em trabalhar a panturrilha, trabalhar as pernas? É necessário porque a panturrilha é o nosso segundo coração. Ela é importante para o retorno venoso. Nessa imagem você consegue observar a válvula venosa, tá? As válvulas venosas. Então o que acontece? Quando o músculo está relaxado, o sangue está chegando. Quando ele se contrai, há um retorno sanguíneo. E aí o que acontece? Essas válvulas venosas, elas são estruturadas de forma que não ocorra um refluxo, que o sangue não volte. Então, quando o sangue está retornando, se a panturrilha está bem trabalhada, o que vai acontecer? O retorno sanguíneo ele vai ser mais eficiente, tá? Então, nessa questão aí, esse experimento, ele tenta simular a válvula venosa, tá ok? Então, você vai marcar a letra B. A sétima questão você vai encontrar nos exercícios contextualizados lá na página 407. Página 407, exercícios contextualizados, também foi uma questão que já caiu no Enem. Nessa página 407, você vai encontrar ela na sexta questão. Então vamos lá. Diz assim: um paciente deu entrada em um pronto-socorro, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Aí tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Se você souber as funções desses elementos figurados, fica fácil de responder essa questão. Glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, são o quê? São células que têm a função de oxigenação dos tecidos, porque possuem um pigmento chamado de hemoglobina. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, têm função de defesa, função imunológica. E nós vamos ver as plaquetas, também chamadas de trombócitos, que têm a função de coagulação sanguínea. Então, nesse caso aí, você vai observar os números normais e o número do paciente. Olha lá, os números normais, 4,8 milhões por milímetros cúbicos. No paciente, 4 milhões por milímetros cúbicos. Então, se você observar, ele está com um pouco abaixo um número de glóbulos vermelhos, né? O índice dele tá um pouco menor. Glóbulos brancos, um paciente normal seria de 5.000 a 10 milímetros cúbicos, enquanto o paciente está com 9 milímetros cúbicos. Então, entre 5 e 10 está correto, ele está com 9, então os glóbulos brancos dele estão normais, né? As plaquetas, 250.000 a 400.000 milímetros cúbicos, tá? Então, ele está com quanto? Está com 200.000. Então, está um pouquinho abaixo,
né? Está um pouquinho abaixo, porque é 250 a 400, ele está com 200. Então, a letra A diz assim, ó, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados no seu hemograma, constatou-se que, letra A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas. A quantidade de plaquetas está baixa? Sim. Que são responsáveis pela coagulação sanguínea. É verdade? Plaqueta está responsável pela coagulação sanguínea? Também. Então você vai marcar que letra A. Então a letra A é a correta, porque fala das plaquetas que estão abaixo e ela tem a função de coagulação sanguínea. Chegamos à oitava questão. A oitava questão, ela já caiu também no Enem, já foi uma questão de Enem. Ela está no seu material, seria a sétima questão, da página 407, exercícios contextualizados. Sétima questão, página 407, exercícios contextualizados. E ela diz o seguinte: a produção do soro antiofídico é feita por meio de extração da peçonha de serpentes, que após tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaférese, ao fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaférese é importante, pois se o animal ficar em baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Então, pessoal, nessa questão, ele trata da produção do soro antiofídico. Então, o cavalo ele é escolhido porque ele é um animal de grande porte. Então, pequenas quantidades de peçonha, de veneno da cobra, eles são introduzidos no animal. Geralmente, eles diluem essa peçonha, esse veneno, e colocam isso no animal, e o animal começa a produzir anticorpos. Depois, eles vão tirando o sangue do cavalo, tá? Então, nesse caso aí, eles retornam, né, para o animal não morrer de anemia, eles retornam essas hemácias para o cavalo. E esse processo é chamado de plasmaférese. Ele quer saber o seguinte: essa baixa quantidade de hemácias no cavalo, se não for reposto, não for feito esse processo aí, pode causar o que no animal? Então, você vê aí, na letra A, febre alta e constante. Letra B, redução de imunidade. Letra C, aumento da pressão arterial. Letra D, quadro de leucemia profunda. Letra E, problemas de transporte de oxigênio. Pessoal, hemácia tem essa função de oxigenação. Então, nesse caso aí, as hemácias ela tem essa importância para a oxigenação. Então, essa baixa quantidade de hemácias vai provocar o quê? Problemas de transporte de oxigênio. No período você estude, faça resumos, faça atividades. Na nossa próxima aula, nós iremos abordar a questão do sistema linfático e aí doenças cardiovasculares. Deixando meu abraço aqui e até a próxima. Valeu!